Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, de preferência no comecinho do vídeo, porque de verdade isso me ajuda e me ajuda muito. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E antes de começar o caso de hoje, vou ter que dar um aviso, talvez demore um pouco, então se eu lembrar eu vou deixar separadinho aqui no YouTube para vocês só pularem, quem não tem interesse. Ou se eu esquecer, o que é bem provável, é só pular alguns minutinhos que daqui a pouco o vídeo de hoje vai começar. Faz muito tempo, muito tempo mesmo, acho que desde o comecinho que eu criei o canal, algumas pessoas falavam, Geise, abre a aba de membros. E eu falava, gente, eu não vou abrir porque eu não tenho tempo agora de trazer conteúdo extra e tal. E eu não quero que vocês paguem por uma coisa e não tenham conteúdo extra pra vocês. Entende? Não faz muito sentido na minha cabeça, apesar de que algumas pessoas falaram que só queriam me ajudar de alguma forma e eu achei muito fofo. Mas hoje em dia eu acho que eu consigo sim trazer um conteúdo extra pra vocês. Então, é oficial. Eu abri a aba de membros e não tinha como ser outro nome do que a Tropa. Então, se você quer participar da Tropa, nossa comunidade mais exclusiva, é só clicar aqui embaixo em Seja um Membro. E o que é que terá de diferente? Porque, como eu falei, eu não vou criar uma coisa para vocês pagarem e não terem nada em troca. Basicamente, teremos inicialmente um vídeo extra por mês. Por enquanto, eu não consigo trazer mais do que isso. Talvez em breve a gente consiga aumentar isso, né, de acordo com a quantidade de pessoas que forem entrando também na comunidade de membros. A gente consiga talvez aumentar a quantidade de vídeos também, mas no começo, assim, né? Fiquei nervosa. Um vídeo extra. Realmente vai ser apenas um vídeo extra e podemos também fazer lives, porque lives é uma coisa um pouco mais tranquila, eu não preciso criar um roteiro ou algo do tipo, é uma coisa mais tranquila mesmo para conversar com vocês, para que a gente consiga se aproximar um pouco mais. E também tem selos, tem várias coisas diferentes lá no Membros e sempre que tiver uma enquete, é lá que eu vou colocar. Se eu tiver em dúvida entre um caso ou outro caso, é lá que eu vou pedir para que os membros decidam qual vai ser o caso da semana, o que eles preferem, tudo certinho. E também, nesse vídeo extra do Membros, ele vai poder ser um caso antigo que vocês querem que eu regrave, porque a gente sabe, né, que a qualidade do canal mudou muito, graças a Deus, desde o começo que eu criei o canal até agora. Então, realmente, tem alguns vídeos que hoje em dia eu faria completamente diferente. Então, essa seria a chance de eu poder repostar esses vídeos com uma qualidade completamente diferente, um roteiro completamente diferente e completo, ou pode ser também aí um caso diferente que não vai sair aqui pra galera, ou se sair, vai sair mais na frente, né? O Membros vai poder ter isso de assistir ou antes, ou ter esses vídeos antigos regravados, que se for caso de regravação, não vai sair pra todo mundo, vai ser realmente só pros membros, e os outros aí a gente vai decidindo junto, porque vai ser realmente uma comunidade. Eu quero ter esse contato um pouco maior com vocês, né? Também foi o mesmo motivo de que eu criei o segundo canal, mas lá né, são temas diferentes. Aqui vai continuar caso criminal e o clube de membros vai ser também focado em casos criminais e notícias do mundo criminal. Então já está aberto aí para quem quiser se inscrever e o primeiro conteúdo deve sair só no final de fevereiro, porque geralmente vai ser no final de cada mês, tá bom? Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Eu não sei vocês, mas quando eu penso em uma mulher de 80 anos de idade, a primeira imagem que vem na minha cabeça é de uma vovó, uma mulher carinhosa, generosa, aquela coisa toda, né? Tipo, ir pra casa da avó, comer um bolinho, tomar um cafezinho, um pouquinho mais maternal, mas definitivamente nunca passa pela nossa cabeça, a não ser, claro, que você esteja assistindo um vídeo de caso criminal, que essa vovozinha
essa mulher de 80 anos de idade, ela é uma assassina fria e calculista. Mas bom, esse é exatamente o caso quando falamos de Melissa Ann Shepard, de 85 anos de idade. Então, vamos começar pelo começo. Mas, para nossa tristeza, já que todos nós aqui já aceitamos que nós somos fofoqueiros e que amamos os mínimos detalhes, não existe muita informação sobre a infância de Melissa. O que sabemos é que ela nasceu no dia 16 de maio de 1975, na cidade de Burnchurch, na província de New Brunswick, no Canadá. Aparentemente, ela teve uma infância e uma adolescência bem normal e tranquila, e aos 18 anos de idade, ela se mudou para Ontário. Algumas fontes dizem que ela se mudou junto com a família, mas em outras dizem que ela foi sozinha e passou a morar com a tia. Mas, de qualquer forma, foi lá onde ela se formou no ensino médio por correspondência no Stafford College. Caso você tenha ficado em dúvida sobre o que é um estudo, uma formação por correspondência, que nem eu, não se preocupe, eu fiz o meu trabalho, eu fiz uma pequena pesquisa sobre do que é exatamente, como funciona, mas me corrijam caso eu fale alguma coisa errada. Mas, pelo que eu entendi, é exatamente o tipo de estudo para pessoas que moram em países ou cidades diferentes da escola onde elas estão, que era exatamente o caso de Melissa. E então, a escola envia todo o material que o aluno vai precisar para continuar sua formação, como, por exemplo, livros, material didático, atividades, provas. E existe aí uma certa troca entre escola-aluno, aluno-escola, porque depois que o aluno faz tudo isso, faz as atividades e faz as provas, ele vai enviar de volta para a escola, que vai corrigir e aí vai ver se o aluno ele se deu bem ou se deu mal, e se passou ou não, e aí eles continuam ali a formação. Então ela se formou realmente dessa forma, que basicamente seria hoje em dia o nosso EAD, só que numa versão menos moderna. Mas continuando. Em 1955, aos 20 anos de idade, Melissa se casou com um jovem chamado Russell Shepard. E então, logo após o casamento, os dois se mudaram e passaram a morar em Toronto. E pouco tempo depois, eles tiveram 2 filhos, sendo um menino e uma menina. Mas infelizmente, alguns anos depois, o Russell foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer bem raro, na verdade. E esse tipo de câncer, ele ataca o seu sistema linfático. E o que acontece quando alguma coisa ataca o seu sistema linfático? Você começa a ter uma certa dificuldade em combater infecções, e era basicamente isso que acontecia. Então, conforme a doença ela ia progredindo, essa habilidade que o corpo tem de se curar sozinho, ele diminuía cada vez mais. Então, pelo que eu vi na internet, o tempo médio de vida após ser diagnosticado é 4 anos. Sim, é um câncer extremamente agressivo. Dito isso, como o Russell era a única pessoa que trabalhava na família, porque na época a Melissa era dona de casa, ele teve que acabar parando de trabalhar, então ele teve que abandonar o seu emprego. E, consequentemente, como a renda familiar ela não estava mais sendo gerada, a família começou a sofrer ali um pouco financeiramente. Então, Melissa começou a ver maneiras de conseguir dinheiro, só que não era da forma correta. Ela começou a preencher cheques sem fundo. Mas, obviamente, ela foi descoberta e entre 1971 e 1985, ela foi acusada de mais de 30 acusações de fraude e falsificação, além de fingir ser outras pessoas para conseguir mais dinheiro e pelo descarte incorreto de lixo nas ruas em Toronto, Georgetown e Prince Edward Island. E por conta disso, ela foi condenada a 5 anos de prisão, cumprindo a sua primeira sentença a partir de 1977. Em dezembro de 1985, ela foi libertada e foi para a cidade natal do marido, que era Montague, em Prince Edward Island, e se reuniu com sua família. Por um tempo, realmente parecia que ela estava tentando recomeçar sua vida, deixar o seu histórico criminal para trás, mas não duraria muito tempo, porque afinal, isso era apenas o começo de tudo. Ela chegou até a conseguir a sua licença para ser corretora imobiliária e começou a trabalhar no ramo por alguns anos, até que em 1988, quando ela estava com 53 anos de idade, ela conheceu um homem chamado Gordon Stewart. Na época, Gordon tinha acabado de se aposentar do exército e estava morando sozinho há 1 ano, desde que perdeu sua esposa para o câncer. Ele tinha um irmão chamado Brian e uma irmã chamada Kate, e de acordo com seus amigos, ele era um homem muito honrado e divertido que não pensava 2 vezes em ajudar alguém, não importava quem fosse. Mas claro, assim como todo mundo,
ou com a maioria das pessoas, ele tinha um lado mais divertido e ele adorava uma boa e velha piada. Sabe aquela piada bem de tiozão? Pra ver ou pra comer? Então, ele seria essa pessoa que contaria essa piada e acharia super engraçado. E mais, ele também tinha uma tatuagem um tanto quanto diferenciada. Ele tinha o seu sobrenome, Stewart, tatuado no seu lábio inferior, que por sinal ele adorava mostrar pra todo mundo e achava aquilo o máximo. E é aqui que vocês perguntam, tá, Geise? Mas como que eles se conheceram, já que Melissa era casada com o Russell? Então, Melissa decidiu se inscrever para uma coluna de jornal de relacionamento que funcionava basicamente como um Tinder antigo, né? O Tinder ali dos primórdios. Você ia lá, criava todo o seu perfil com suas descrições, o que você gostava de fazer. Só que, obviamente, não tinha foto, então realmente a pessoa tinha que ser assim, super confiante e confiar ali no que você dizia que você era. Às vezes você era o quê? Baixinho, falava que você era alto, você era uma pessoa estressada, mas você falava que adorava longas caminhadas na praia. E era isso mesmo, e, tipo, realmente um teste de confiança. E muita gente se jogava sem medo de ser feliz. O que é bem doido, porque hoje em dia a gente já morre de medo, né? Pelo menos eu morro de medo de, sei lá, sair com alguém que conhece na internet, gente. Isso é muito louco. A gente não sabe quem é que tá do outro lado. Pode ser um assassino, pode ser um serial killer. E aí? Mas é aquilo. Naquela época, essa era a opção, então as pessoas iam. E tá tudo bem. E eu não sei se eles colocavam, tipo, o telefone deles ou o e-mail, mas, de qualquer forma, eu acho que o jornal entrava em contato com a pessoa e eles meio que montavam ali no encontro, ou eu não sei se a pessoa ligava pro cara e falava, poxa, adorei seu perfil, vamos sair, a pessoa concordava, eles saíam, e às vezes dava muito certo. E nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu com Melissa e Gordon. Eles marcaram um encontro às cegas, e depois disso, meus amigos, é história. Como eu falei pra vocês, Gordon havia perdido a sua esposa há apenas um ano, então ele ainda sofria muito com isso. Um ano é muito pouco pra você superar a morte de alguém. Eu acho que, na verdade, a gente nunca supera. A gente meio que aprende a lidar com isso. E ele nem conseguia tirar a aliança de casamento deles ainda. Ele usava todos os dias. Mas, mesmo assim, ele queria se dar uma outra chance no amor e ele queria, sabe, encontrar uma companheira pra ficar com ele. Afinal, ele já tava com 50 e poucos anos de idade. Então, querendo ou não, não é tão fácil, né? Quer dizer, pra gente aqui, vamos ser sinceros, 20 e poucos anos, não é fácil você encontrar alguém. Então, conforme você vai envelhecendo, vai ficando um pouco mais difícil, infelizmente. E ele tava assim, ele não queria ficar sozinho, ele queria ter alguém pra cuidar dele, pra que ficasse pelo resto de sua vida, ter alguém pra compartilhar a vida, etc. E então, quando ele viu que Melissa gostou do perfil dele e que ele viu que os dois realmente se deram muito bem, muito rápido, ele pensou, por que não? Infelizmente, eu não sei dizer pra vocês se Gordon já sabia que Melissa era casada com outro homem, mas eu acredito que sim. E depois que eles se conheceram, eles se deram realmente muito bem, se apaixonaram e pouco tempo depois estavam em um relacionamento sério. Como Melissa morava com Russell e estava legalmente casada, depois de um tempo, ela e Gordon foram para Las Vegas para que eles pudessem se casar, e é por isso que eu acredito que ele sabia sim que ela era comprometida. Mas não demorou muito tempo até que ela terminasse o seu relacionamento com Russell e pedisse o divórcio, e só depois que o divórcio saiu, que ela e Gordon se casaram oficialmente e tiveram a cerimônia em Vancouver. E não se sabe se ela manteve um relacionamento com seus filhos ou se ela simplesmente os abandonou 100% com o pai que estava completamente doente, mas o que se sabe é que ela estava completamente focada no seu novo relacionamento. Porém, nenhum relacionamento é perfeito, tipo nenhum mesmo, e definitivamente o relacionamento dela com Gordon não era. Na verdade, estava bem longe disso. Acontece que Gordon tinha sérios problemas com bebida e Melissa não conseguia ser fiel. Além disso, ele também estava começando a suspeitar que ela estava usando as suas economias que ele estava juntando por conta da sua aposentadoria. E isso porque ele recebia cerca de $50 mil, mais uma pensão mensal de $800, mas o dinheiro estava sumindo misteriosamente. De acordo com Melissa, eles brigavam tanto, mas com tanta frequência, que chegou um ponto em que essas brigas elas acabaram se tornando fisicamente violentas.
E aparentemente, em uma certa ocasião, durante uma briga, Gordon pegou uma arma, apontou na cabeça dela, apertou o gatilho, só que por sorte a arma emperrou. E obviamente, depois disso, ele acabou perdendo seu direito de possuir uma arma de fogo por pelo menos 5 anos. No dia 23 de dezembro de 1990, Gordon foi encontrado no apartamento agindo de uma forma meio esquisita. Ele parecia estar bem confuso, chegando a delirar e estar espumando pela boca. Então, imediatamente ele foi levado para o hospital e após diversos testes, foi descoberto que ele tinha uma quantidade bem grande de benzodiazepínico em seu sistema. Essa substância geralmente é encontrada em medicamentos para tratar ansiedade, insônia e convulsões. Até aí tudo bem? Só tem um pequeno problema. Gordon não utilizava nenhum desses tipos de medicamentos para nada disso e ele também não tinha receita médica para nenhum deles. E apesar de ser uma substância comum, relativamente comum nesses tipos de remédios, se você tem uma overdose dela, você pode ter uma inconsciência profunda, que pode ser fatal, principalmente se combinada com álcool. Ou seja, não é difícil de acreditar que assim que Gordon saiu do hospital, ele imediatamente começou a suspeitar de Melissa, afinal ele sabia com 100% de certeza que aquela substância não deveria estar em seu sistema, além do fato de que ela sabia do seu vício e que eles tinham brigas pesadas e frequentes. E depois disso, o relacionamento que já estava ruim ficou ainda pior. Todas as brigas eram puro caos, onde basicamente os dois só gritavam, se ameaçavam e eram violentos um com o outro. Em uma briga que aconteceu no início de 1991, ele deu um tapa em Melissa e na mesma hora ela o denunciou para a polícia por violência doméstica, então ele foi acusado e se declarou culpado. Ele ficou preso até março do mesmo ano e apesar de o juiz ter falado para ele e Melissa ficarem longe um do outro, Melissa passou todo esse tempo visitando na prisão, onde eles conversavam e ela demonstrava que estava afim sim de dar uma segunda chance e ver se o relacionamento poderia dar certo. No começo, o Gordon não estava afim, ele não queria mais, porque ele já tinha dado, já era o suficiente, porque acho que ele já tinha percebido que realmente o relacionamento não era bom, era bem tóxico de ambos os lados, mas eventualmente ele acabou concordando e em abril do mesmo ano, os dois se mudaram juntos para um novo apartamento em Dartmouth, na Nova Escócia. E para surpresa de um total de 0 pessoas, o relacionamento voltou a ser exatamente como era antes, se não pior, e as brigas elas simplesmente não paravam, era briga praticamente todos os dias, até que eventualmente elas pararam. No dia 27 de abril, Melissa ligou para a polícia e disse que tinha acabado de matar o seu marido em legítima defesa. De acordo com ela, Gordon tinha feito o que sempre fazia, bebido muito, e em um certo momento ele a forçou a entrar no carro e a dirigir por horas, enquanto ele a ameaçava com a faca, até que eles parassem em um local onde ele teria abusado sexualmente. Após dirigir mais um pouco, Gordon disse que queria fazer xixi, e então Melissa parou o carro e foi nesse momento que ela aproveitou, o momento que ela tinha ali para atropelá-lo 2 vezes. E ao contar tudo isso para a polícia, ela repetiu várias vezes que na verdade não tinha sido em legítima defesa e sim que tinha sido um acidente. Acontece que, de acordo com ela, a transmissão estava engatada e ela não percebeu, então ao invés de ir para frente, que era o que ela queria fazer, de acordo com ela, acabou indo para trás, que era exatamente onde Gordon estava parando, fazendo xixi. Porém, ela nunca explicou como que ele havia sido atropelado 2 vezes, já que esse era o caso. Outra coisa que ela também não explicou foi o porquê diabos ela demorou 3 horas para ligar para a polícia e para emergência e dizer o que havia acontecido. Então, assim, suspeito. E fica ainda pior. Após a autópsia, novamente foram encontradas enormes quantidades de benzodiazepínicos em seu organismo, além de álcool. E de acordo com o médico, tinha uma quantidade assim absurda dos dois e basicamente esse era o combo perfeito para deixá-lo pelo menos incapacitado. Além disso, como Melissa afirmou que ela havia sido abusada sexualmente pelo marido, teve que ser feita ali uma análise, um teste, um kit de estupro, só que eles não encontraram nada, nenhuma evidência de que realmente tivesse sido esse o caso, e também com base nisso e com base no fato de que todo esse combo que estava no corpo dele fazia com que ele não fosse capaz de fazer nada, os investigadores começaram a suspeitar bastante da sua história. Só que assim, ela realmente não parava, ela não mantinha a história que ela contava. Cada vez que ela ia conversar com os detetives, ela mudava mais alguma coisa.
E então, outra coisa que contradisse toda a sua versão foi ela mesma em outra versão. De acordo com ela, agora não tinha sido novamente legítima defesa, e sim, ela não sabia ou não tinha percebido que havia atropelado o Gordon, porque ela achava que na verdade tinha passado por cima de um tronco. Pois é. Quando a polícia recebeu os resultados, eles viram que realmente ela estava mentindo sobre tudo, que não tinha como o que ela estava falando que havia acontecido realmente ter acontecido, e tinham 2 testemunhas que haviam visto absolutamente tudo. Ela também nem esperou alguns dias até a poeira baixar antes de sair correndo até o Departamento de Defesa Nacional e da Pensão do Canadá para coletar os benefícios de pensão após a morte do marido. Por fim, no dia 26 de maio de 1992, ela foi acusada e condenada pelo homicídio culposo de Gordon Stewart, que na época estava com 44 anos de idade. E isso fez com que o júri pensasse que a sua morte tivesse sido um acidente, e por conta disso, ela só recebeu 6 anos de prisão e foi enviada para a prisão para mulheres que ficava em Kingston, em Ontário. Na prisão, Melissa formou um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e escreveu um artigo sobre o seu relacionamento com Gordon. Nesse artigo, ela disse que ele vinha de uma família de alcoólatras e ela sabia disso desde o começo, mas tinha esperança de que conseguiria ajudá-lo com o tempo, mas ao invés disso, ela praticamente apenas serviu como saco de pancadas e foi constantemente abusada psicologicamente. Mas, como toda história tem pelo menos 2 lados, essa é apenas a versão de Melissa. Porque, de acordo com a família de Gordon, nada disso era verdade. Eles disseram que ele nunca havia sido abusivo com ninguém na vida, mas não tenho como tentar defender aqui porque a gente nunca sabe. Podia não ser na frente deles, mas atrás a gente realmente não tem como saber, ainda mais porque foi apreendida a sua arma, então não sei se chegou a ser feita uma investigação em relação a isso. E ele também chegou a ser acusado de violência doméstica, então não sei. Mas a sua família disse que, nesse caso, a vítima era ele. Acreditem ou não, apenas 2 anos após ser presa, Melissa foi libertada. E eu nem preciso dizer pra vocês que ela saiu cedo demais. Só pra vocês terem noção, a pena para homicídio culposo no Canadá é de 4 a 15 anos, e ela foi condenada a apenas 6 e cumpriu apenas 1/3 disso, de uma sentença que já era extremamente baixa. Assim que ficou livre, ela fez uma turnê pelo Canadá, dando palestras sobre a síndrome da mulher espancada, ou síndrome da mulher maltratada, que é uma síndrome que mulheres que sofrem ou sofreram de abusos físicos e psicológicos em seus relacionamentos podem desenvolver, onde elas se mostram incapazes de conseguir sair da relação por dificuldade financeira ou medo e entende que só vai conseguir se salvar se o agressor morrer. Ela também chegou a ser entrevistada para um documentário chamado When Women Kill, e mais tarde ela chegou a processar uma jornalista do The Guardian chamada Barbie McKenna, após ela escrever um artigo sobre Melissa, onde ela duvidava da sua história. E tudo isso a manteve ocupada por um bom tempo, então ela ficou bem longe de homens nesse período, chegando até a montar uma linha gratuita de aconselhamento para mulheres com problemas na prisão, chamada Project Another Chance. E isso foi tão grande que ela até recebeu doação do governo para ajudar outras sobreviventes de violência doméstica. Tudo parecia estar indo muito bem. Em abril de 2006, aos 66 anos de idade, Melissa decidiu viajar para a Flórida para participar de um retiro cristão, e foi lá onde ela conheceu um homem chamado Robert Frederick. E de acordo com ela chegou a dizer mais tarde que quando viu Robert em pé ali, na plataforma, junto com o pastor, ela ouviu o Espírito Santo dizer que aquele homem era o seu próprio marido. Na época, Robert estava com 80 anos de idade e apenas 14 meses antes ele havia perdido a sua esposa, com quem ele já estava casado há 53 anos, para o câncer de mama. Quando o retiro acabou, Melissa voltou para casa, mas ela estava assim destinada a conquistar o pobre do homem. Então, ela enviou uma carta para ele junto com uma foto sua dizendo o seguinte: apenas isso, Deus quer que nos casemos. E acreditem ou não, mas isso funcionou de alguma forma, não sei como, e ele respondeu dizendo que queria que ela o visitasse em junho. Sim, simples assim. E eu aqui encalhada. Eu acho que eu vou começar a escrever umas cartas. Praticamente foi amor à primeira vista e eles se deram tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que apenas 3 dias juntos eles ficaram noivos. Achei um pouco rápido, mas quem sou eu para julgar? Os filhos de Robert do seu casamento anterior, que eram 3,
Disseram que o pai estava extremamente feliz com seu novo relacionamento e que estava amando não ter que ficar mais sozinho, pensando que agora tinha uma pessoa para ficar ao seu lado e cuidar dele pelo resto de sua vida. E ele realmente estava genuinamente feliz. Sabe quando você vê um adolescente que acabou de se apaixonar pela primeira vez? Era dessa forma que o Robert estava. Pelo menos de acordo com todos os seus amigos e familiares. Inicialmente estava todo mundo alegre, feliz, rosas, flores, só alegria. Só que, apesar de seus filhos estarem muito felizes de verdade que o seu pai tinha encontrado alguém e que ele estava feliz com isso, eles não conseguiam parar de pensar que talvez Melissa estivesse ali com outras intenções. Acontece que o Robert não era nem um pouco pobre, muito pelo contrário. E o fato de o relacionamento estar indo na velocidade da luz era muito difícil não imaginar que ela fosse uma golpista. Mas Robert estava tão apaixonado que não adiantava nada os seus filhos tentarem lhe alertar. E no dia 23 de junho de 2000, os dois se casaram em Dartmouth, na Nova Escócia. E logo em seguida, os dois passaram a morar juntos na Flórida. Pelo próximo ano, o casal ficou aproveitando a fase de lua de mel, onde eles viajaram bastante. Só que seus filhos começaram a perceber que, estranhamente, o seu pai estava começando a ficar doente com muita frequência. A sua fala estava arrastada em algumas ocasiões, ele vivia tonto, vivia sem equilíbrio e várias vezes ele desmaiava do nada. E antes que eles conseguissem descobrir o que ele tinha, Robert já estava andando com um andador. E tipo assim, tudo bem ele ser um homem idoso de 80 anos de idade, acontece, começam a surgir doenças e tal, normal. Só que a velocidade em que tudo isso estava acontecendo era muito alarmante, tipo, não era normal. Antes, Robert era super saudável, tinha uma saúde assim perfeita e andava normalmente. E agora, pouco tempo após conhecer Melissa, ele estava usando um andador. Era muito esquisito. Mas o que era ainda mais esquisito era o fato de que toda vez que algum parente ia visitá-lo, os seus sintomas diminuíam drasticamente, mas assim que iam embora, ele piorava tudo de novo. A situação ficou tão séria que um dos filhos de Robert, que se chamava Bobby Frederick, chegou a ligar para a linha de abuso de idosos da Flórida e fez uma queixa contra Melissa, o que obviamente ela não gostou nem um pouco e decidiu enviar uma mensagem de voz para ele, que dizia o seguinte: Olá, Bob, aqui é Melissa Frederick ligando. Tenho algo para compartilhar com você esta manhã. Seu pai e eu vamos ver um advogado, e seu pai vai mudar seu testamento. Ele vai deixar todo o dinheiro para mim, exceto a parte que ele reservou para você e seus 2 irmãos. E essa parte agora vai para o retiro cristão e vocês não estão recebendo nada. Um grande e gordo 0. Tenha um belo dia. E realmente, Robert mudou seu testamento em 2002, fazendo com que Melissa fosse a única beneficiária de todo o seu dinheiro quando ele morresse. E adivinha? No dia 16 de dezembro do mesmo ano, ele morreu. A sua causa de morte foi determinada como parada cardíaca, mas nenhum médico chegou a examiná-lo e o seu atestado de óbito foi confirmado via telefone, porque, como ele já tinha uma idade mais avançada e já vinha tendo problemas de saúde, todo mundo achou que tinha sido por causas naturais. E assim, meus amigos, Melissa não perdeu tempo. Assim que ela recebeu a confirmação da morte de Robert, ela solicitou a sua cremação. Ou seja, caso algum médico decidisse realmente avaliá-lo, ver se tinha uma coisa esquisita ali que tivesse acontecido, sei lá, mais na frente, alguma suspeita e tal, nenhum teste poderia mais ser feito. Depois disso, ela continuou recebendo tranquilamente o seu cheque de previdência social e todo o dinheiro de Robert e continuou ali vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido. Pouco tempo depois, ela voltou a morar em Prince Edward Island e ficava ali viajando constantemente entre o Canadá e os Estados Unidos. Enquanto isso, os filhos de Robert tinham certeza absoluta de que ela só havia casado com o pai deles realmente por conta do dinheiro e que ela estava, assim, de alguma forma ligada à sua morte. E essa teoria ficou ainda mais forte quando eles começaram ali, a investigar um pouco o passado dela e descobriram que ela já havia sido condenada por homicídio culposo do seu ex-marido. Ou seja, se ela matou uma vez, ela poderia facilmente matar uma segunda vez. E com base nisso, com base nessas novas informações gigantescas que eles haviam encontrado, eles fizeram a queixa formal contra Melissa, dizendo que ela era responsável pela morte de Robert através de uma overdose de remédios prescritos.
Felizmente, ela foi investigada pelo xerife do condado de Manatee, na Flórida, e foi acusada de 6 acusações de doctor shopping, que é quando o paciente faz várias compras médicas após ir em diversos médicos diferentes para conseguir mais medicamentos do que necessário. E o medicamento que ela havia comprado diversas vezes era lorazepam, que contém benzodiazepínicos. Porém, apesar de ela estar conseguindo essa quantidade absurda de remédios por conta de uma fraude, ela nunca foi processada por conta disso, e como não existia nenhuma evidência física que ela fosse responsável pela morte de Robert, já que ela havia cremado o corpo, ela nunca foi acusada e condenada por conta disso. E os filhos de Robert só conseguiram $15 mil de volta do dinheiro do pai. Em janeiro de 2004, outra investigação começou a ser feita pelo Desenvolvimento de Recursos Humanos do Canadá em relação à Lei de Segurança na Velhice, e foi nessa investigação que foi descoberto que Melissa já tinha usado diversos nomes e números de previdências sociais diferentes para poder enganar o sistema e conseguir receber dinheiro que não era dela. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, enquanto ela estava sendo investigada e tudo isso estava sendo descoberto, Melissa decidiu que já era a hora de voltar a namorar novamente. Só que agora era um pouco diferente, era 2004 e tal, então ela não precisava ali mandar uma carta pro jornal e criar um perfil no jornal, ou ir de porta em porta ou algo do tipo, porque agora já existiam os bons e velhos sites de relacionamento. E foi exatamente para lá que ela foi. Em setembro do mesmo ano, seu perfil já estava bombando de vários homens, vários pretendentes do Canadá e dos Estados Unidos. E quando ela percebeu que estava sendo feita uma investigação ali contra ela e que estavam sendo descobertas algumas informações, ela fez o quê? Ela arrumou suas malas e partiu para a Flórida para se encontrar com um de seus pretendentes que ela havia encontrado no site americansingledating.com. E dessa vez era um homem de 73 anos de idade chamado Alex Strategos. E Melissa viu Alex como sendo a vítima perfeita. Ele estava solteiro há um certo tempo e vinha se sentindo sozinho, por isso estava procurando a companhia online. E quando ele viu o perfil de Melissa, eles começaram a conversar e ela disse que iria visitá-lo. Ele ficou 100% encantado. No dia 5 de novembro, eles se encontraram pela primeira vez e jantaram no Pinellas Park. E como Melissa não tinha reservado um quarto para ficar, provavelmente intencionalmente, Alex a convidou para ficar em sua casa naquela noite. Mas as coisas deram tão certo que ela foi e nunca mais saiu. Tipo, ela foi naquele dia, no primeiro dia que eles se viram pessoalmente, e já passou a morar lá. Só que Alex começou a perceber algumas coisas um pouco rápido. Ele começou a perceber que desde o momento que Melissa entrou em sua vida, as coisas em sua vida começaram a andar muito errado. Ou melhor, as coisas na sua saúde. Só pra vocês terem noção, logo na primeira noite, ele começou a passar mal, ficou super tonto e caiu. E então teve que ser levado para o hospital. Mas como ele já tinha diabetes e ele era uma pessoa um pouco mais sedentária, ninguém pensou nada demais na época. Só que aquela não foi a única vez que ele foi parar no hospital. Pelos próximos 2 meses, os paramédicos iam na sua casa o tempo inteiro e ele chegou a ser hospitalizado 8 vezes. No dia 28 de dezembro, lá estava ele novamente no hospital. E nesse dia, Melissa foi lhe visitar com 2 de seus vizinhos. E após alguns minutos trocando carinhos, beijos, etc., ela disse a ele que ele precisava assinar alguns papéis, que na verdade era uma procuração. E tudo isso na frente dos vizinhos. E mais uma vez, ela foi super rápida. No mesmo dia, ela disse para todo mundo que seria muito melhor ele ser colocado em uma casa de repouso, porque estava muito complicado ele ficar no seu próprio apartamento, sendo que ele estava tão doente assim. A esse ponto, eles só estavam namorando há 8 semanas, 2 meses. Então, todo mundo achou muito esquisito que tão rápido ela já tivesse que fazer uma escolha dessas por ele, independente de ele estar doente ou não. Era muito rápido pra ela estar decidindo onde ele iria morar. Quem decidiu isso não é ela, é ele. E uma pessoa que achou isso tudo muito esquisito foi o filho de Alex, chamado Dean. Em janeiro de 2005, Dean foi visitar o pai, acredito que na casa de repouso, e ele começou a olhar os registros médicos como quem não quer nada, só para ver se tinha uma coisa esquisita, fora do comum, enfim. E foi então que ele percebeu que em todos os exames de sangue mostravam que Alex tinha benzodiazepínicos em seu sistema, sendo que ele nunca tomou nenhum medicamento que tivesse essa substância.
Pelo menos não que ele soubesse. Imediatamente, Dean foi olhar os registros bancários do seu pai para ver se tinha uma coisa ainda mais suspeita ali, para ver se realmente as suas teorias estavam se encaixando. E sim, elas estavam, porque estavam faltando $18 mil da conta do pai. E se antes ele tinha alguma dúvida de que Melissa estava por trás do que quer que estivesse acontecendo, agora ele tinha certeza. E ele não poupou tempo e imediatamente foi para a polícia. E finalmente, no dia 6 de janeiro, Melissa foi presa e acusada de exploração de idosos, roubo e falsificação. Mas não existiam provas de que ela era responsável por envenenar Alex. A polícia acreditava que a procuração que ela havia feito Alex assinar enquanto estava no hospital, claramente sem condições de assinar nada, tinha sido utilizada para que ela pudesse transferir o dinheiro da conta dele para a sua. Além disso, ela foi acusada de fraudar o governo do Canadá em $30.348,52 ao longo de 4 anos, entre 1999 e 2003, após uma investigação ser finalizada em fevereiro de 2005. No dia 14 de março, ela se declarou culpada de 7 acusações relacionadas ao que tinha acontecido com Alex Strategos, incluindo 3 acusações de roubo de uma pessoa de 65 anos ou mais, 2 acusações de falsificação e 2 acusações de uso de documento falsificado. E por conta de um acordo de confissão que ela havia feito, ela foi condenada a apenas 5 anos de prisão. Mas acreditem ou não, antes de ser presa, ela ainda teve a cara de pau de dizer que o número que a promotoria tinha estava errado, porque Alex Strategos nunca teve $18 mil para ela roubar. Pois é. Durante uma entrevista com Melissa, Linda McIntyre, do Fifth State, enumerou 3 grandes transações de $13 mil cada uma que Melissa havia feito da conta dele para sua conta, mas mesmo assim ela estava 100% nem aí, porque ela estava completamente focada no número 18 mil e ainda assim ela falava que o número da promotoria estava errado. E além disso, ela ainda disse que ela não podia dizer que não havia dado benzodiazepínicos para Alex. Ué. De acordo com o próprio Alex, ele acreditava que ela sempre o envenenava durante a noite porque ela tinha uma certa rotina. Toda vez, quando ele já estava deitadinho na cama para dormir, ela chegava com um potinho assim bem pequeno, tipo umas 2 colheres de sorvete, e dava para ele. Tipo, literalmente todas as noites. E logo em seguida, quando ele levantava para ir no banheiro, ele caía, batia a cabeça e era levado para o hospital. Mas se vocês acham que a esse ponto Melissa já havia aprendido a lição dela, vocês estão muito enganados. No dia 4 de abril de 2009, ela foi libertada da prisão e foi deportada de volta para o Canadá. E lá ela começou a morar em uma comunidade para pessoas mais velhas na Nova Escócia. E por incrível que pareça, 2 anos depois ela estava de volta aos seus bons e velhos hábitos. Quer dizer, bons não, né? Porque não tem nada de bom nisso. Em 2012, aos 77 anos de idade, ela começou a se sentir sozinha. Então o que ela fez? Ela foi até a porta do seu vizinho, que era um homem chamado Fred Weeks, que na época estava com 75 anos de idade, e então começou a conversar com ele e começou a se demonstrar interessada nele. Assim como todas as suas vítimas anteriores, Fred também havia perdido a esposa recentemente e estava pronto para encontrar o amor novamente. Então, quando Melissa apareceu na sua porta e demonstrou interesse nele, os dois começaram a conversar e imediatamente começaram um relacionamento. Que novamente andou super rápido, tipo na velocidade 5 do Creu. No dia 25 de setembro, os dois se casaram em uma pequena cerimônia realizada por um dos amigos de Fred, que era um juiz de paz chamado George McGinney. E no começo, George ficou super feliz que seu amigo havia encontrado uma outra pessoa, que tinha encontrado uma segunda chance no amor, mas não demorou muito tempo até que ele ficasse extremamente preocupado com a segurança do amigo. E isso porque uma de suas amigas chegou pra ele e perguntou se ele conhecia essa tal Melissa, e ele disse que, bom, era a nova noiva de Fred, no caso, a esposa de Fred, e então essa amiga chegou pra ele e apresentou um documentário chamado The Black Widow, onde contava toda a história de Melissa com os seus ex. Imediatamente, George foi assistir o documentário e ele ficou extremamente chocado com tudo que ele descobriu. Ele chegou até a fazer uma investigação sozinho para ver se ele conseguia encontrar ainda mais informações e realmente confirmar que tudo aquilo que estava sendo dito no documentário era realmente verdade. E quando ele tinha coletado todas as informações, ele sentiu a obrigação de contar para o amigo toda a verdade. Só que antes de ele conseguir conversar com Fred,
ele e Melissa saíram e foram viajar, para a lua de mel deles na ilha Cape Breton. Mas mesmo assim, George não desistiu, ele sabia que seu amigo estava em perigo e então ele ligou para a polícia de Cape Breton para avisar para eles que o seu amigo estava em perigo e a polícia não fez nada. Não sei se porque eles podiam acreditar que fosse um tipo de trote ou algo do tipo, mas de qualquer forma eles se recusaram a se envolver no caso. No dia 28 de setembro, o casal chegou em Chambers Guest House, no norte de Sydney, por balsa. E aparentemente a viagem havia sido muito complicada, porque Fred passou mal a viagem inteira, chegando ao ponto de que ele teve que sair da balsa de cadeira de roda. Pelo menos essa foi a explicação que Melissa deu à dona da hospedagem que eles estavam ficando, chamada Cheryl Chamber. Então, quando o casal passou o dia inteiro dentro do quarto, sendo que eles estavam ali na lua de mel, Cheryl não achou estranho, porque ela achava apenas que Fred estava se recuperando, até que na manhã seguinte ela ouviu um barulho bem alto e então Melissa saiu do quarto e pediu para que ela ligasse para emergência porque o seu marido havia caído na cama. Até aí tudo bem, certo? Não. Porque Melissa falou que era para ela ligar para emergência depois que ela tomasse o café da manhã. O seu marido tinha caído na cama, aparentemente estava em um estado um pouco grave, ele já não estava muito bem, enfim, mas ela queria que esperasse que ela terminasse de tomar o seu café da manhã. Mas claro que Melissa tinha a resposta ali na ponta da sua língua, para explicar essa situação um pouco esquisita. Ela disse que ela sabia que teria um longo dia no hospital e que para isso ela precisava se alimentar. Quando os paramédicos chegaram, Fred Wick estava desorientado no chão do quarto do casal e imediatamente foi levado para o hospital, acompanhado de Melissa, que passou o caminho inteiro dizendo que ele sofria de demência e que ela era tudo o que ele tinha, já que ele não tinha filhos. O que era uma grande mentira, porque na verdade ele tinha 2 filhos, sendo um homem e uma mulher, que sabiam muito bem que o seu pai não tinha problemas de saúde e que o único problema de saúde que ele tinha era colesterol alto. Quer dizer, ele não tinha problemas de saúde antes de conhecer Melissa, porque depois, só ladeira abaixo. Acontece que toda a história de Melissa não fazia o menor sentido. Simplesmente não tinha nem pé nem cabeça, porque cada hora ela mudava um pouco a história, geralmente pequenos detalhes, mas pequenos detalhes muito importantes. E com isso, as suspeitas foram crescendo e alguns testes foram feitos em Fred e foi descoberto que ele tinha uma quantidade bem grande de tranquilizantes em seu sistema. Depois disso, Melissa foi presa mais uma vez. E após a polícia revistar a sua casa e a de Fred, eles encontraram 144 comprimidos de lorazepam, vários frascos vazios sem rótulo, várias prescrições de 5 médicos diferentes e vários documentos de identidade com nomes diferentes. Ela então foi acusada de tentativa de homicídio e administração indevida de uma substância nociva e ela se declarou culpada de todas as acusações, sendo condenada a apenas 3 anos e meio. O que é bem insano, porque não era a primeira vez que ela fazia algo parecido com isso, ela já tinha feito diversas outras vezes e mesmo assim ela ficava na prisão por 3 anos, 5 anos. No mínimo, ela tinha que ter um acompanhamento psiquiátrico para ver o porquê que ela ficava fazendo isso tantas vezes. Mas não. Felizmente, Fred Wicks ficou muito bem, ele conseguiu se recuperar perfeitamente depois e o seu casamento não foi considerado válido, então ele não teve que passar pelo longo processo de divórcio, porque na certidão de casamento ela também tinha dado informações falsas, então não servia de nada. No dia 18 de março de 2016, Melissa foi liberada da prisão aos 82 anos de idade, mas para que ela não cometesse os mesmos crimes novamente, as autoridades fizeram algumas coisas para manter a comunidade segura. Ela tinha uma lista com mais de 20 condições que ela tinha que cumprir, incluindo um toque de recolher às 11 horas da noite, proibição de acesso à internet, nenhum contato com as vítimas e suas famílias e nenhuma prescrição de certos medicamentos. Além disso, ela também foi obrigada a notificar a polícia caso mudasse a sua aparência ou caso começasse um relacionamento, porque se isso acontecesse, eles teriam que informar os seus parceiros sobre todo o seu passado, para que pelo menos eles estivessem cientes. Mas apenas um mês após sua liberação da prisão, ela foi encontrada na Biblioteca Central de Halifax, entrando ali no computadorzinho, ou seja, acessando a internet, e também foi encontrado um dispositivo que ela podia acessar a internet sempre que ela quisesse.
E por conta disso, ela foi acusada de 3 acusações de violação ali da fiança, mas ela se declarou inocente de todas elas. Por conta disso, seu julgamento chegou a ser marcado, mas por algum motivo, que eu não sei qual, as acusações elas foram retiradas. Hoje em dia, Melissa Ann Shepard é conhecida como a viúva negra da internet e desde então ela tem ficado fora da mídia. Até onde a gente sabe, ela tem cumprido todas as regras e condições que ela tem que seguir para se manter fora da prisão e eu espero que ela esteja realmente cumprindo tudo e que a gente nunca mais volte a falar sobre ela. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Então é isso, até semana que vem. Mentira! Até sexta-feira, porque eu vou trazer um vídeo extra pra vocês com uma atualização de um caso. É isso. Beijo!